Então, antes da gente entrar na segunda lei da termodinâmica, a gente tem que relembrar que a gente tem vários tipos de transformação. A gente tem transformação quando a pressão é constante, quando o volume é constante, quando a temperatura é constante e quando o gás não troca calor com o meio. Então a gente tem que lembrar que a diferença entre isso e isso é que aqui a temperatura não varia e aqui o gás não troca calor com o meio. Então, quando a nossa transformação a pressão constante, a gente tem que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho, porque a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então, a partir dessa expressão, a gente sabe que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, que é igual a número de mols vezes a constante dos gases, vezes a variação da temperatura. E a variação da energia interna é 3 meios de NR delta T. Então, se a gente juntar essa equação com essa equação, a gente tem que a quantidade de calor é 5 meios de NR delta T. Como a quantidade de calor é aquela equação que a gente usa de macete quando não muda de estado físico, então a gente pegando a massa e substituindo por número de mols vezes a massa molar e substituindo a massa molar vezes o calor específico por uma constante chamada calor específico molar, no caso Cp, porque a pressão está constante, a gente sabe, a gente igualando essa equação com essa equação, a gente sabe que essa variável que a gente deu o nome de Cp vale 5 meios de R. Agora, na transformação isovolumétrica, quando o volume é constante, a gente tem que, como a variação do volume é igual a zero, então a gente não tem trabalho. Então, a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Se a variação da energia interna é 3 meios de NR delta T, então a quantidade de calor vai ser igual a 3 meios de NR delta T. E como a quantidade de calor é a massa vezes calor específico vezes o delta T, do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente faz aqui. Ou a gente tem número de mols vezes a massa molar substituindo a massa, vezes o calor específico vezes o ΔT. Essas duas variáveis, a massa molar vezes o calor específico, a gente substitui por CV, que também é calor específico molar, só que nesse caso é a volume constante. A gente sabe que o CV é 3 meios de R, igualando essas duas equações aqui. Então a gente tem uma coisa chamada relação de Mayer, que é o que? É o calor específico molar, a pressão constante, menos o calor específico molar, a volume constante, a gente acha a nossa constante dos gases. Então, essa relação aqui ela é válida para todos os gases ideais. Na transformação isotérmica, a gente não tem variação da energia interna do gás. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho. Isso quer dizer que o quê? Toda calor que o gás recebe do meio na forma de trabalho é transferida integralmente para o meio de volta na forma de calor. E toda energia que o gás transfere integralmente para o meio é devolvida em forma de trabalho. Então, a quantidade de calor é transformada em trabalho, tanto se o gás realiza quanto se ele recebe. Não tem variação de temperatura. Agora, na nossa transformação adiabática, ou seja, o gás não troca calor para o meio. Se o gás não troca calor para o meio, a gente não tem quantidade de calor. Então, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Então, se o gás recebe trabalho, a energia interna aumenta. Se o gás realiza trabalho, a energia interna diminui. Tudo bem?